Na época de Santo Agostinho, em torno do quarto século depois de Cristo, as pessoas da igreja já falavam sobre o purgatório. Mas o purgatório não foi definido até o Concílio de Lyon em 1274 depois de Cristo. O concílio adotou o termo purgatório para esse lugar de purgação. A ideia não começou como doutrina da igreja, mas foi surgindo durante a Idade Média e depois foi solidificada como uma doutrina oficial da igreja. A igreja ensinava que havia duas consequências para o pecado: culpa e punição. A culpa podia ser resolvida por meio de uma confissão a um sacerdote, mas então vinha a segunda consequência, a punição. A ideia era de que quando alguém fosse para a confissão e confessasse os seus pecados, o sacerdote o absolvia, mas essa absolvição abrangia somente a culpa dos pecados, não resolvia a punição por causa deles. Ainda era necessário cumprir a punição. E essa punição tinha que acontecer aqui nesta vida ou no purgatório. Então surgiu a ideia de que as orações da igreja poderiam ser úteis para tirar pessoas que já haviam morrido para fora do purgatório. Assim, na época de Lutero, a doutrina do purgatório foi aceita tanto em nível oficial como popular. O Papa desta época era Leão X. E este homem precisava de dinheiro para si mesmo e para a igreja. O Papa Leão tinha um grande projeto de construção. Estava construindo a Catedral de São Pedro em Roma e precisava financiar isso. Além disso, o Papa era um proprietário secular de terras e estava empreendendo guerras na Itália. Mais ainda, toda a hierarquia da igreja precisava ser mantida. E o Papa Leão precisava muito de dinheiro. E assim como muitas pessoas com projetos de construção, ele se tornou criativo. Então ele recorreu a esse terrível negócio que jamais deveria ter ocorrido na igreja. Um tipo de leilão religioso pelo qual o Papa vendia o cargo de bispo, arcebispo ou cardeal a quem oferecesse mais. Além disso, ele precisava de muito mais dinheiro para construir São Pedro. Por essa razão, instituiu a venda de indulgências. Alberto de Mainz era uma pessoa muito importante. Era o irmão mais novo do eleitor de Brandemburgo. Ele possuía 3 cargos importantes na igreja desde muito jovem e precisava realizar alguns pagamentos. Não diremos que era suborno, mas pagamentos ao papado, que foram adiantados a ele pelo Banco Fugger em Augsburg. Em troca, ele permite a venda de indulgências em seus territórios. Assim, ele tinha esperança de, por meio da venda de indulgências, conseguir sair do aperto e, assim, pagar as suas dívidas. A indulgência era uma indulgência plena, que era melhor para se conseguir porque não importava o tempo que a pessoa precisasse ficar no purgatório. Esse tempo seria resolvido por ela. Tudo estava resolvido. A indulgência era apenas um pedaço de papel. Então, o que dava a ela o poder de reduzir o tempo de alguém no purgatório? Precisamos retroceder alguns séculos. Nos séculos XI e XII, a Igreja desenvolveu a ideia do tesouro dos méritos. Nesse tesouro estariam os méritos de Cristo, os méritos da Virgem Maria e as boas obras extras realizadas e os méritos alcançados pelos santos. Tudo isso estava disponível para a salvação das pessoas. O termo técnico para isso era supererrogação. Então, de acordo com Roma, esse tesouro de méritos estava sob a autoridade do Papa. Só ele possuía as chaves para desbloquear esses méritos para você e para mim. E uma das formas dele fazer isso era pela venda de indulgências. Elas não são o perdão de pecados no papel, mas são, de fato, o perdão oficial pela igreja, pelo tempo que você teria de ficar no purgatório para pagar por aqueles pecados que ainda não foram completamente apagados pelo perdão de Deus. Assim, a indulgência possibilitaria reduzir a alguns meses, anos adicionais ou a eternidade no purgatório, se você pagasse por essa indulgência. As pessoas comuns, é claro, achavam que estavam pagando pelo perdão de pecados, o que não é verdade. É uma história complicada saber quem conseguiu permissão para vender indulgências e onde, mas o resultado final
foi que no território vizinho, onde Lutero estava, tinha um vendedor de indulgências. E ele era bem convincente. João Tetzel, um monge dominicano, era o principal vendedor de indulgências, que vendia a indulgência plena bem onde vivia Lutero. Mas como vender uma indulgência? Fazendo promessas. Promessas de que, ao comprar essa indulgência, a sua avó querida, aquela que você teme que esteja sofrendo muito no purgatório, será libertada de seu sofrimento. E você sabe que não tratou a sua avó da forma como deveria, você foi mal para ela, ainda economizou no funeral dela. Era a chance de corrigir as coisas. A venda era um belo espetáculo público. Algumas pessoas acompanhavam e organizavam um pequeno desfile. Então ele fazia um pequeno show e mostrava para as pessoas um grande cofre de tesouros. E ele tinha inclusive a sua lábia de vendedor para as indulgências. Ele dizia: pense em seus amigos, seus amados, sua mãe, seu pai, lá no purgatório, no fogo. Pois assim que uma moeda no cofre cair, a alma no purgatório irá sair. E dessa forma ele jogava com as emoções das pessoas, atingia a sensibilidade delas, e as pessoas assimilavam isso. Sim, eu amava minha avó, posso fazer algo por ela, vou comprar uma. Tetzel era bom nisso. E se você estivesse com medo a respeito de onde você iria depois da morte, você iria querer tomar algumas medidas preventivas e as indulgências ficaram mais atrativas. Em seu zelo para conseguir vender, ele fazia afirmações teológicas que eram completamente estranhas, e foi isso que deixou Lutero petrificado. Quando Tetzel quis vender suas indulgências em Wittenberg, Frederico o Sábio não permitiu, porque possuía sua própria coleção de relíquias, ou seja, 17.000 relíquias de diversos tipos. Uma relíquia, essencialmente, é algo antigo, com algum tipo de conexão com a igreja. Se eram verdadeiras ou não, quanto a isso você decide no que acreditar. Mas havia, por exemplo, um pedaço do osso maxilar de Sansão ou um pedaço da túnica de Maria. Estou inventando esses itens, mas esse é o tipo de calibre da maioria dessas relíquias. E assim, se você fosse ver essas relíquias e as observasse e oferecesse algumas orações diante delas, poderia alcançar perdão. Dizia-se que se observasse todas as relíquias da coleção de Frederico, poderia ganhar quase 2 milhões de anos fora do purgatório, o que é extraordinário. Isso também nos diz, uau, as pessoas tinham que ficar muito tempo no purgatório e acreditavam como realidade. Mas de onde vinha tudo isso? Como inventaram isso? Essa é uma boa pergunta, eu não tenho nenhuma resposta. Quem tinha autoridade para dizer, isso está decidido? Mas tudo isso era parte de um sistema elaborado e complicado que estava em seu auge na época de Lutero. Assim, Tetzel vendia em Jüterbock, uma vila na frente de Wittenberg, e havia um grande trânsito para comprar essas indulgências. Lutero soube que Tetzel estava em Jüterbock ao perceber que cada vez menos pessoas vinham confessar seus pecados. E alguns, inclusive, mostravam suas indulgências para Lutero, pedindo a ele uma segunda opinião. Essas coisas têm realmente o poder que afirmam que têm? Inclusive, uma das afirmações era de que essas indulgências eram tão poderosas que concediam perdão até para alguém que tivesse profanado a própria bendita Virgem Maria. Lutero, obviamente, ficou indignado com essas ideias. As pessoas vinham a ele e diziam: não preciso da confissão e absolvição, porque tenho uma indulgência plena vendida pelo arcebispo de Mainz, o principal da Alemanha. Pois é, uma coisa é pensar em comprar uma indulgência para alguém que está no purgatório e reduzir seu tempo lá. Lutero tinha problemas com isso, mas então alguém teve a brilhante ideia: por que tenho que esperar até estar morto? Assim passou a haver pessoas que tinham recursos, que podiam comprar uma indulgência e que tinham a garantia da igreja de que seus pecados estavam perdoados, não importava o que fizessem. É como um cartão de isenção de pecados, e isso estava acontecendo. Lutero, inicialmente, não sabia de todas as maquinações políticas, econômicas e eclesiásticas por trás da venda de indulgências. Mas ele sabia que o seu povo estava ouvindo essencialmente que tinha que pagar pela misericórdia de Deus. E ele achou que isso era errado. Lutero não somente pregou contra as indulgências, ele decidiu que queria participar de um debate sobre elas. Então ele fez o que um bom acadêmico faria em sua época. Escreveu um conjunto de teses sobre o poder e a eficácia das indulgências, 95 declarações ou proposições para debate, escritas em latim, que ele afixou em 31 de outubro de 1517.
Ele esperava ter uma discussão com os estudiosos. Obviamente, a questão não terminou ali. Ele enviou uma cópia para Alberto de Mainz, que enviou uma cópia para o Papa. E as pessoas pegaram essas teses e as traduziram do latim para o alemão e logo elas foram publicadas e distribuídas a partir da nova prensa móvel de Gutenberg. Subitamente, Lutero se tornou o centro das atenções na Alemanha. As 95 teses de Lutero começavam com estas palavras. Quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse, arrependam-se, ele desejava que a vida inteira dos crentes fosse de arrependimento. Essa palavra não pode ser compreendida como se fosse referente ao sacrifício da penitência, ou seja, confissão e satisfação como administrada pelo clero. Eis aqui apenas mais duas das 95 teses. Tese 27. Pregam somente doutrinas humanas aqueles que dizem que assim que uma moeda cair no cofre, a alma sairá do purgatório. Ou tese 82. Se o Papa pode redimir as almas do purgatório por causa do dinheiro que precisa para construir uma igreja, por que não libera todas as almas necessitadas por causa do amor cristão? Em 31 de outubro de 1517, quando as 95 teses foram afixadas, Lutero ainda era um católico fiel, apesar de discordar e duvidar de algumas coisas. Ele ainda era completamente devotado à igreja. Queria fazer algumas perguntas sobre práticas corretas, especialmente sobre um homem como Tetzel, que estava fazendo uma confusão do que a igreja havia estabelecido. Ele não estava tentando dizer, ei, a verdade é a justificação pela graça somente por meio da fé em Cristo. Ainda não. O que aparece aqui é a percepção dele de que algo estava podre dentro da igreja e que o Papa deveria fazer algo a respeito. Foi uma surpresa para ele descobrir que o Papa não estava disposto a fazer nada e que estava sendo complacente com tudo. Isso foi parte da compreensão a que Lutero ainda iria chegar. Em 1517, ele não sabia disso, era ingênuo e imaginava que, assim que apontasse essas questões, a igreja corrigiria suas ações. Quando Lutero chegou a Worms em 16 de abril, ele era um herói também para os romanos católicos da época. As pessoas se referiam a ele como o herói, o Hércules alemão que havia chegado.